Pinhal Oco. Aninhada no fundo de um vale, envolta em pinheiros sussurrantes, era uma cidade mergulhada em folclore e sombreada por sussurros do invisível. Os moradores locais falavam de pactos antigos, espíritos vingativos e uma escuridão que se agarrava ao próprio ar. No entanto, a vida em Pinhal Oco seguia, uma dança frágil entre a normalidade e o medo constante do desconhecido. Mas a chegada da família Kowalski, no inverno de 1987, quebrou a paz frágil. A assombração de Pinhal Oco estava prestes a começar. Sua sinfonia terrível, orquestrada pelos gritos dos inocentes e as lamentações dos condenados. Os Kowalskis, uma jovem família em busca de consolo no clamor da cidade, tropeçaram em Pinhal Oco como cordeiros vagando pela toca de um lobo. João, um carpinteiro estoico com mãos calejadas e olhos cansados, buscava paz na tranquilidade da cidade. Maria, sua esposa, possuía uma força silenciosa, seu coração repleto de esperança por um futuro melhor para seu único filho, Jacob. Este lugar parece um novo começo, não é, João? Sim, Maria, é verdade. Vamos torcer para que continue assim. Sua nova casa, uma mansão vitoriana empoleirada no topo de uma colina, permanecia como uma sentinela silenciosa, sua pintura descascando como crostas em feridas antigas. A casa tinha um fascínio estranho, uma mistura de grandeza e decadência que espelhava a própria Pinhal Oco. Quase imediatamente, eventos perturbadores começaram a se desenrolar. Os primeiros sinais de verdadeiro horror se manifestaram no jovem Jacob. O menino antes animado, cheio de risos e imaginação, retraiu-se, seus olhos azuis agora refletindo um terror que gelava até a medula. Mãe, pai, há sombras no meu quarto. Elas sussurram para mim. Elas dizem coisas horríveis. Jacob, querido, é só sua imaginação, não há nada a temer. Seus desenhos, antes vibrantes e cheios de vida, transformaram-se em representações grotescas de entidades demoníacas e almas atormentadas. O sono não oferecia fuga para Jacob. Pesadelos o atormentavam, vívidos e horríveis. Por favor, façam-nas ir embora. Os monstros, eles estão nas sombras. Seus pais, inicialmente descrentes, foram forçados a confrontar uma realidade aterradora. Algo sinistro havia se enraizado em sua casa. Tinha posto seus olhos em seu amado filho. João, um homem de lógica e razão, inicialmente descartou os terrores de Jacob como pesadelos ou imaginação fértil. Mas à medida que a condição do menino piorava e os eventos sobrenaturais na casa aumentavam, ele foi forçado a considerar o impensável. Maria, uma católica devota, agarrou-se à sua fé, acreditando que sua casa havia sido invadida por forças de um mal inimaginável. Ela convenceu João a procurar ajuda da igreja. João, precisamos fazer alguma coisa. Isso não é normal. Padre Miguel, um velho padre de uma cidade vizinha, chegou com o coração pesado e uma Bíblia gasta firmemente agarrada em suas mãos. O exorcismo foi um espetáculo aterrador. Enquanto o padre Miguel conduzia os ritos antigos, Jacob se contorcia em agonia, sua voz se transformando em um raspar gutural, vomitando blasfêmias. Mas a entidade, profundamente enraizada na casa e em Jacob, recusou-se a ser desalojada. Exausto e derrotado, o padre Miguel não pôde oferecer consolo, apenas um aviso arrepiante. Com o fracasso do exorcismo, a entidade se tornou mais ousada. Seu domínio sobre Jacob e a cidade de Pinhal Oco se intensificou.
A assombração se espalhou para além das paredes da casa dos Kowalski, infiltrando-se no próprio tecido da cidade. Animais fugiram, seus gritos de pânico ecoando pela mata outrora tranquila. O ar ficou denso, com uma sensação palpável de pavor. Um medo sufocante que se agarrava à garganta de cada residente. A entidade, não mais contente em atormentar uma única família, havia voltado suas atenções para a cidade inteira, mergulhando Pinhal Oco em um turbilhão de terror. Os horrores atingiram o auge numa noite de chuva torrencial e vento uivante. Uma noite em que o véu entre os vivos e os mortos parecia fino como papel. Enquanto o velho Hemlock caminhava pelo antigo cemitério, um vento frio açoitava as árvores esqueléticas e um grito de gelar o sangue perfurou a noite. Testemunhas descreveram uma visão horrível, uma figura enorme e sombria, seus olhos ardendo com alegria malévola, emergindo do coração do cemitério, arrastando um velho Hemlock em luta em direção aos portões de ferro. Seus pedidos de ajuda foram engolidos pelo vento uivante enquanto ele era puxado gritando para a escuridão. O desaparecimento do velho Hemlock galvanizou os aterrorizados moradores da cidade. Armados com qualquer arma que pudessem encontrar, forcados, rifles de caça e rosários agarrados com força em mãos suadas, eles se reuniram na entrada do cemitério enquanto os primeiros raios de sol atravessavam a escuridão opressiva. Seus rostos, pálidos e abatidos, refletiam uma mistura potente de medo e determinação. Eles enfrentariam este mal, esta entidade que havia se enraizado em seu meio, ou morreriam tentando. O ar crepitava de expectativa, enquanto o padre Miguel, seu rosto marcado por uma mistura de medo e determinação sombria, dava um passo à frente. Ele ergueu o crucifixo, sua voz tremendo levemente, enquanto começava a recitar uma ladainha de orações e encantamentos. Os eventos daquela noite, o clímax horrível no cemitério, deixaram uma marca indelével em Pinhal Oco. A entidade, embora nunca realmente vencida, recuou de volta para as sombras, deixando para trás uma sensação palpável de pavor e uma cidade irrevogavelmente mudada. Os Kowalskis, com suas vidas destruídas, abandonaram a mansão mal assombrada na colina, seu paradeiro desconhecido. Pinhal Oco, antes um lugar de beleza tranquila, tornou-se uma cidade fantasma. Suas ruas desertas, suas casas deixadas para a decadência. O peso daquela noite, os gritos do velho Hemlock ecoando através dos anos, tornaram-se uma maldição silenciosa, um fardo carregado no próprio ar. Anos se transformaram em décadas, e a lenda de Pinhal Oco cresceu, alimentada por sussurros e especulações. Viajantes passando pelo vale desolado falavam de luzes estranhas piscando nas janelas da mansão abandonada, de vozes desencarnadas, carregadas pelo vento e de uma sensação palpável de pavor que se agarrava ao próprio ar. A história de Pinhal Oco tornou-se uma história de advertência, um lembrete arrepiante de que alguns lugares são melhor deixados intocados, seus segredos enterrados sob camadas de tempo e medo. Até hoje, o mistério de Pinhal Oco permanece sem solução. Teria sido uma entidade demoníaca, um mal antigo que assolava a cidade desde sua fundação, ou teria sido algo completamente diferente, uma manifestação de medo e culpa coletivos, nascida de um capítulo sombrio da história da cidade? A história de Pinhal Oco serve como um lembrete arrepiante de que a linha entre a realidade e o sobrenatural pode ser tênue, facilmente confundida pelo medo, sugestão e o peso da história.
A história de Pinhal Oco é um lembrete severo de que algumas verdades são aterrorizantes demais para serem confrontadas. Ela nos força a reconhecer a possibilidade inquietante de que existem forças além da nossa compreensão, entidades que existem além do reino da razão e da lógica. E às vezes, na calada da noite, quando o vento sussurra entre as árvores e as sombras dançam no canto da nossa visão, esses sussurros são impossíveis de ignorar.